Hello students, how are you? Tudo bem com vocês? So this is Teacher Carlos, é o professor Carlos que vos fala e nós vamos começar a nossa aula, mas antes, aqueles recados importantes aqui, quer ver? Siga comigo aqui. Quer ver? Antes de tudo, inclusive, né? Repare que até mudou agora aqui a nossa capa da nossa aula, na verdade, o nosso template aqui está diferente, justamente para mostrar que o nosso foco é o Enem, né? Ficou bem bonito, por sinal. Bora lá para os recados importantes, pessoal. Atividades obrigatórias lá no Classroom, então não esqueçam de acessar a atividade obrigatória, executá-la e enviar para poder garantir a tua presença. Usar o mural para tirar dúvidas com seu professor, pessoal. O mural lá no Classroom é a tua sala de aula. Então, não deixa acumular dúvida, problemas. Coloca lá que o teu professor está para te ajudar. E o pessoal que pega as trilhas pedagógicas na escola, né, se organizando lá direitinho, tanto para poder buscar o material quanto para levar depois que as atividades forem executadas, ok? Então, bora lá. E aí, lembra o que a gente conversou na aula passada? Vamos ver aqui, olha. Na última aula, nós analisamos algumas estratégias para fazer as questões da prova de inglês do Enem com mais assertividade, tá? Então, a gente fez algumas atividades em que o objetivo era buscar meios de conseguir, né, ter mais assertividade e garantia de acerto nas questões, né? Hoje, o título da nossa aula é Keep Calm and Don't Shop, ok? Se acalme e não compre, beleza? E daí, nós vamos dar uma olhada bem rápida aqui sobre as datas dos vestibulares das universidades públicas aqui do Paraná. Então, assim, muitas delas vão aceitar a própria nota do Enem para que o aluno tenha acesso, outras não. Então, eu tenho algumas datas aqui que eu vou passar para vocês, tá? Vamos continuar trabalhando algumas questões do Enem e vamos dar um foco também na voz passiva. A gente vai retomar um pouco esse assunto, tá bom? Então, olha só. Confira as datas dos vestibulares das universidades federais e estaduais do Paraná. Então, aqui eu só coloquei, de fato, pessoal, das universidades públicas, tá ok? Mas, caso vocês vão tentar alguma universidade privada, de qualquer maneira, é só dar uma olhada na internet que vocês encontram essas informações. Então, o que eu tenho aqui, olha? Das universidades federais. A Universidade Federal do Paraná, UFPR, o vestibular 2020-2021 vai acontecer no dia 10 de janeiro do ano que vem, podendo haver alteração, tá? Então pode ser que ainda mude. A Universidade Tecnológica do Paraná, o TFPR, o ingresso dos estudantes à Universidade Tecnológica vai ser por meio do Enem, beleza? Então a nota do Enem que vai ser utilizada aqui. A Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFFS, o ingresso dos estudantes vai ser por meio do Enem e pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, tá? A Universidade Federal da Integração Latino-Americana também vai ser por meio do SISU, que os candidatos terão acesso, tá bom? O Instituto Federal do Paraná, o IFPR, ainda não havia definições, pelo menos até a data em que eu busquei essas informações, tá? Agora vamos falar sobre as datas das estaduais. A Universidade Estadual de Londrina, a UEL, em uma única fase, que vai ser no dia 14 de março do ano que vem. E as inscrições já começam, hein? Começam no dia 14 de setembro e vão até o dia 30 de outubro de 2020. Universidade Estadual de Maringá, a UEM, vestibular previsto para 7 e 8 de fevereiro do ano que vem. Então, também pode haver alguma alteração aqui, tá? Universidade Estadual de Ponta Grossa, vestibular nos dias 7 e 8 de março de 2021. E as inscrições elas começam agora no dia 1º de setembro e vão até o dia 29 de outubro. Universidade Estadual do Centro-Oeste, vestibular nos dias 21 e 22 de março do ano que vem também. E as inscrições começam no dia 4 de janeiro de 2021 e vão até o dia 4 de fevereiro. Então, um mês aí de inscrição. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, o vestibular vai ser no dia 30 de maio do ano que vem, tá? Então, ainda vai vir as informações a respeito da inscrição, ok? E a Universidade do Norte do Paraná, também sem definições ainda. Então, caso o teu objetivo seja ingressar nessa universidade, fiquem atentos aí para as informações a respeito de vestibular e tudo mais, ou se vai ser por meio do SISU, Enem, beleza? Então, bora lá. Vamos começar então a nossa aula, agora que vocês têm uma noção um pouco aí das possíveis datas aí dos vestibulares e tudo mais das universidades.
Vamos iniciar nossa aula com o nosso before reading aqui, com a nossa preparação para o nosso texto. E logo de cara aqui, eu já vou falar sobre essa tip aqui. Vamos para o número 1 aqui rapidinho, quer ver? Is compulsive shopping a disease? Aqui eu estou perguntando se comprar compulsivamente, descontroladamente, é uma doença? Sim ou não, coloque aí a tua resposta. A número 2 diz assim, quer ver? Read the text's title. A disease at stores. What may the text be about? Leia o título do texto. O título do texto, A Disease at Stores, que significa uma doença em lojas, doença nas lojas. Sobre o que esse texto deve ser? Daí eu coloquei aqui uma tip, eu coloquei aqui a dica. O título ajuda a descobrir o tema do texto. Então, gente, não ignorem. Sem sombra de dúvida, o título, que é a abertura, que é o que você normalmente vê primeiro, às vezes antes ou depois, caso haja imagens no texto, é importantíssimo para que você tenha um parâmetro já geral do que se trata, tá bom? Então, sempre levar isso em consideração na hora de fazer as questões. E daí eu quero que vocês respondam sobre o que deve ser esse texto, né? Você imagine aí o que deve ser esse texto cujo título é Uma Doença em Lojas, tá? E a número 3, mark the reasons that make people buy. Eu quero que você marque as razões que faz com que as pessoas comprem. Eu tenho 3 aqui, beleza? Vou deixar por conta de vocês também. Inclusive, a primeira ela é bem cognata, né? E daí você pode marcar mais de uma se for o caso. Eu vou dar um tempinho, daí eu já volto para a gente poder continuar a conversa. Então, olha só. Para número 1,
quando eu perguntei se comprar compulsivamente é uma doença, você poderia responder yes, it is, porque de fato é. Mas se você acha que não é e botou negativa, tudo bem. A número 2 era pessoal, tá? Quando eu perguntei para você sobre o que poderia ser o texto, não, de acordo com o título dele, né? Não vou falar nada porque a gente vai ver. E a número 3 eu pedi para que vocês marcassem as razões que fazem com que as pessoas comprem. De fato, aqui é para você marcar as 3 opções, pessoal. Satisfaction, satisfação. Então, a pessoa compra para ter satisfação. Pleasure, prazer. E well-being, um bem-estar, tá? Um bem-estar, a pessoa se sente bem, beleza? Então tá. Temos o nosso texto aqui, né, pessoal? Como eu já falei, vocês sabem, eu já provei para vocês nas aulas anteriores, né? A prova de inglês do Enem é texto. Texto, 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 seja ele com o tipo que for. Então é o que a gente vai fazer em todas as nossas aulas. Trabalhar texto e interpretação. Então, a disease at stores, uma doença em lojas, farei a leitura e daí já faço a tradução, beleza? Opa, apertei sem querer, vamos lá. What drives a person to buy compulsively, highlight some psychologists, is that often the act of buying serves as a remedy for anguish and depression, awakening people a feeling of well-being, pleasure and satisfaction. For the compulsive shopper, this is much more. He goes in search of that satisfaction much more often because satisfaction can't be achieved any other way. Some of them say they buy to feel a void. Então ele fala assim, ó, o que leva as pessoas a comprar compulsivamente, de acordo com alguns psicólogos, é que frequentemente o ato de comprar serve como um remédio para angústia e depressão, despertando nas pessoas um sentimento de bem-estar, de prazer e de satisfação. Para os compradores compulsivos, isso vai muito além, né? Esses compradores, eles vão em busca de satisfação com muito mais frequência, porque eles não conseguem alcançar uma satisfação em outras coisas. Então acaba comprando mais. E algumas pessoas acabam dizendo que elas compram para poder preencher um vazio que elas têm, ok? Sendo assim, eu tenho 2 perguntas para que vocês respondam sobre essa parte do texto. Number 1. Why does a person buy compulsively? Por que uma pessoa compra compulsivamente? Number 2. After buying, how do people want to feel? Depois de comprar, como que as pessoas querem se sentir? Vou dar um tempinho para vocês, vamos lá.
Ok, let's check. Vamos checar. Why does a person buy compulsively? Por que uma pessoa compra compulsivamente? To get a remedy for anguish and depression. Para ter um remédio, né? Para elas é um remédio para angústia e depressão. After buying, how do people want to feel? Depois de comprar, como que as pessoas querem se sentir? They want a feeling of well-being, pleasure and satisfaction. Eles querem aquele sentimento de bem-estar, prazer e satisfação. Ok? Beleza, pessoal. Seguinte. Nessa aula, a gente vai falar de uma estratégia de leitura e tem uma outra muito importante também que eu quero conversar com vocês, mas vai ficar para as próximas, tá? Essa estratégia que eu vou conversar com vocês é justamente a que a gente chama de skimming, tá? Se escreve bem assim que está em azul aqui. Daí que eu tenho a explicação dessa estratégia. Leiam comigo, olha só. Consiste em uma rápida e superficial olhada no texto, procurando explorar suas informações. Nessa hora, o leitor deve atentar-se para as pistas tipográficas, números, datas, gráficos, figuras, fotografias, palavras destacadas, cabeçalhos e etc. Ou seja, busca da ideia geral do texto ou seu tema. Qual é a grande jogada aqui? As 5 questões de inglês, pode ser que na tua prova que você vai fazer tenha textos muito longos, né? Aliás, gente, isso daqui também vale não só para a língua inglesa, tá? Seja para qualquer outra disciplina que tenha texto e você precisa ler e interpretar. Gente, o tempo é curto. Às vezes o aluno não tem tempo hábil para poder ler aquilo ali na íntegra, devagar, tentando dar conta de tudo que está escrito. Não. Então você precisa buscar estratégias para poder ganhar tempo. E o skimming é uma dessas estratégias, que consiste justamente de você dar uma olhada superficial. Primeiro, na verdade, é interessante você também dar uma olhada na pergunta, no enunciado primeiro, nas alternativas, e dar aquela olhada superficial no texto para poder ter noção do que se trata. Imagens ajuda muita coisa. O que está sublinhado, o que está em negrito, se for o caso de ter, por exemplo, né? Se tem números. Então, essa olhada superficial, você já consegue ter uma ideia bem geral do texto, o que, consequentemente, te ajuda nas questões. Pode apostar. Como eu disse, você não vai ter tempo hábil para ir cuidadosamente, o que seria ótimo, né? Então, o skimming, você dá aquela olhada para ter uma noção geral do texto. É bem provável que muitas dessas informações tipográficas seja justamente o que esteja na pergunta, tá bom? Então, olha só. Vamos praticar uma questão do Enem adaptada, buscando usar a técnica do skimming. Então, é isso que eu quero que vocês façam. A questão que a gente vai fazer, eu quero que vocês deem uma olhada superficial, buscando palavras-chave, informações importantes, que você julga importante, e vá para a questão, beleza? Então, olha só. O texto está aqui, eu não vou fazer a leitura dele, é claro, porque isso vai ficar por conta de vocês nesse momento, dando aquela olhadela, dando uma olhada nas alternativas e no enunciado, para então você poder buscar a alternativa correta. Repare ali, ó, números, tipograficamente falando, a gente tem até um hífen, coisas que talvez possa, uma informação extra, uma explicação de alguma coisa, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer. Já volto aí.
Bora lá então? Então, olha só. Normalmente, para mim, funciona assim, ó. De acordo com o texto, é correto afirmar que. Então, você já sabe que das alternativas que você tem ali, uma só é verdadeira e as outras são falsas, tá certo? Então, assim, dando uma olhada logo de cara, a gente consegue ver uns 5% da população, né? A gente sabe que é alguma coisa que diz respeito à porcentagem, é alguma coisa que diz respeito a um estudo norte-americano. Então você vai buscando essas informações aí. Ó, North American Study são palavras cognatas, o que facilita o seu entendimento. Então olha só. A North American study led by researcher Lauren Corin estimated that about 5% of the population is affected by buying compulsively. Although it's already quite significant, it is believed that this percentage may be much higher since many people live with oniomania, as the disorder is called, for decades without identifying it. Então o texto ele fala que um estudo norte-americano que foi conduzido por uma pesquisadora chamada Lauren Corin, estimou que por volta de 5% da população é afetada por comprar compulsivamente. Embora isso é bem significante, acredita-se que essa porcentagem seja ainda muito maior. Desde que muitas pessoas vivem com a oniomania, que é o nome da desordem, né, desse problema que a pessoa tem de comprar compulsivamente, se chama oniomania. Por décadas, a pessoa tem esse problema por décadas e não identificou esse problema, tá? Então, de acordo com o texto, é correto afirmar que o número de pessoas com problema pode ser maior? Sim. Essa logo de cara é a nossa resposta certa. Por quê? A letra B. 5% da população não tem o transtorno? Muito pelo contrário, 5% da população tem o transtorno. É fácil identificar o transtorno? Não. Ali o texto afirmou que a pessoa passa a ter décadas tendo esse transtorno sem identificar, né? O transtorno é norte-americano somente? Norte-americano foi o estudo, né? Mas é da população de um modo geral. Aqui não está falando que é da população americana. O tratamento leva décadas? Não, até porque a gente não teve informação nenhuma sobre tratamento aqui. Beleza? Então, bora lá. Vamos continuar praticando o Enem ainda, mas agora a gente vai incluir a voz passiva nessa história, tá bom? E eu coloquei uma dica no cantinho ali para vocês. Dá uma olhada aqui, olha. Identificar a voz predominante no texto ajuda a identificar se o foco está na ação ou no sujeito. Então é aquilo que a gente vem conversando sobre voz passiva. Quando a gente tem voz ativa, o foco está no sujeito. Quando a gente tem voz passiva, o foco está na ação. Então, se você tem um texto como esse aqui, que foi adaptado por mim, né? Quando você tem um texto como esse aqui, que tem muita voz passiva, você pode reparar que o foco está na ação. Tanto que a gente nem tem sujeito falando aqui, né? O único sujeito que apareceu foi a americana lá, a Lauren Corin. Agora, fora isso, né? Então, olha só. Veja os exemplos de voz passiva dos textos estudados. Então, vamos lá. Dos dois textos que a gente viu, né? Satisfaction can be achieved, que a satisfação pode ser alcançada. Não falei quem está alcançando por quem. Estou falando da ação. A North American Study led by researcher Lauren Corin. Aqui, por mais que a gente tenha quem foi que fez a ação da pesquisa, né? Quem que pesquisou, por que foi escolhido voz passiva então? Porque o foco não está em quem fez a pesquisa, mas sim na pesquisa em si. 5% of the population is affected by buying compulsively, que 5% da população é afetada à estrutura de voz passiva aqui. It is believed, acredita-se que, bem ao pé da letra, é acreditado que, mas a gente não fala assim, né? Acredita-se que, quem que acredita? Acredita-se. Né? O foco está na ação propriamente dita, de acreditar em alguma coisa, e não em quem acredita. Né? Então, viu como é que é importante essa dica? Identificando a voz predominante no texto, você consegue ter uma noção bacana sobre o foco desse texto. Se é num sujeito, seja ele qual for, ou na ação propriamente dita, tá? Bora relembrar então como é que é a estrutura da voz passiva? Aqui, olha, por exemplo, eu tenho uma frase bem simples. Kelly purchased a new purse. Kelly comprou uma nova bolsa. Então, assim, comprar. Se você compra, compra alguma coisa.
Então, na hora de você passar da voz ativa para passiva, primeira coisa, vá até o verbo. Então, eu tenho o verbo comprar. Se você compra, compra alguma coisa. Então, eu tenho um objeto direto aqui. O objeto da voz ativa vira o sujeito na voz passiva, está em verde. A new purse, uma nova bolsa. Agora vamos pensar no verbo. O verbo da frase purchased, ele está no passado. A locução verbal aqui sempre tem que ter um verbo to be. Então, esse verbo to be ele precisa seguir o mesmo tempo verbal da voz ativa, como estava passado, o verbo to be no passado. E o verbo principal, no caso aqui o purchased, sempre na terceira coluna, né, no particípio passado, que no caso aqui ele é regular, então é só você colocar o ed. E se você optar por informar quem fez a ação, joga lá no final da frase, seguido da partícula apassivadora by. Então, a new purse was purchased by Kelly. Uma nova bolsa foi comprada pela Kelly. Ok? Então, bora praticar. Temos aqui uma atividade de vestibular também, olha, da FMU lá de São Paulo. Indique a forma passiva de People found out all the truth. As pessoas descobriram toda a verdade. Uma dessas 5 alternativas é a voz passiva da voz ativa do enunciado. Analisa aí, já volto. Bora checar, pessoal? Então era para você poder marcar qual era a voz passiva de People found out all the truth. A resposta certa é a letra A. All the truth was found out. Reparem, se você descobriu alguma coisa, toda a verdade, vira sujeito da frase.
Found out está no passado, verbo to be no passado. E mantém o verbo no particípio ali. Find, found, found. Beleza? Então, letra A é a correta. Bora de novo aqui pela VUNESP. Aqui nós temos uma outra atividade aqui de vestibular também. What order did he receive? Qual ordem que ele recebeu? Uma das alternativas é a resposta para essa pergunta, tá? Analisa aí. Já vamos ver a resposta. Bora lá. Ok, vamos ver qual foi a tua resposta. Para essa pergunta aqui, what order did he receive? A resposta certa é a letra E. He was ordered to stop smoking. Ele foi, a ordem que foi dada a ele, né, foi parar de fumar, beleza? Então aqui a gente tem vários problemas nas outras aqui, né? Aqui na letra A ele pediu para parar de fumar, mas na verdade a ele que foi pedido, né? E aqui nas outras a gente tem problema de estrutura, né? They ordered, aqui, por exemplo, na letra C, não teria esse to, na verdade, depois do verbo ordered e por aí vai, tá? Então, basicamente é isso, porque as outras alternativas, elas estão com a estrutura meio equivocada, tá bom? Bora para o nosso quiz? O nosso quiz, nós temos também uma atividade aqui de Enem adaptada, tanto que eu coloquei somente 4 alternativas, tá bom? Então aqui, ó, eu quero que vocês façam a prática do skimming. Dá uma olhada superficial no texto e busca a resposta certa, tá ok? Tentem fazer com essa estratégia. Vamos lá.
Então, olha só. Se a gente for direto para o enunciado, o texto diz que comprar compulsivamente tem tratamento. Então, ele afirmou isso. Então, você já tem uma informação, né? Então, aqui, olha. An expert points out that buying compulsively is treatable. E é o que ele fala justamente, ali no começo. The first thing the patient must do is accept, become aware that he is in a situation that he cannot resolve alone. After that, he should look for a professional who will seek to understand the reasons behind this need to buy. Aqui ele fala que, que a primeira coisa que o paciente precisa pensar é na aceitação. Estar a par da situação e que ele não consegue resolver isso sozinho. Depois ele tem que procurar um profissional que vai ajudá-lo a descobrir o motivo que leva ele a comprar tanto. Então, o texto diz que comprar compulsivamente tem tratamento. Qual é a resposta certa? A letra B. A primeira coisa deve ser a aceitação. A letra A diz que não há necessidade de um profissional. Não, o texto diz que tem que procurar um profissional. Que o problema pode ser resolvido sozinho? Não, ele tem que entender que ele precisa de ajuda, né? Não há busca de razões de compra. Não, há sim. Depois que ele está com o profissional vai ajudá-lo a entender o porquê de comprar tanto. Tá bom? Então é isso daí, pessoal. Bora encerrar nossa aula, né? Hoje a gente deu uma revisada na voz passiva. A dica, né, para texto é você identificar a voz, se é ativa ou passiva, para que então você identifique qual é o foco daquele texto, se é em quem faz ou se é na ação, né? E a gente conversou sobre o skimming, que é aquela técnica de leitura e interpretação, onde você dá aquela olhada superficial por cima do texto, buscando informações ali para te ajudar no entendimento geral, ok? Então, assim, ó, tudo isso vai estar disponível para você na plataforma, para você rever, né, para você estudar. Qualquer dúvida, bota lá no mural para poder conversar com o teu professor, ok? So, bye bye and see you next class.